a vida no mundo espiritual. O capítulo é o capítulo 42. Entre árvores. Capítulo 41, entre árvores. Decorridos alguns minutos, atingirmos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a mancha forte de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longo alto e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na costa conserva-se em atividade diurna. Apenas um terço dos espíritos desencarnados, trabalhadores espirituais, companheiros espirituais, conserva-se em atividade diurna. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isto é, razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. Quer dizer, o dia pertence mais ao trabalho do espírito encarnado. A noite é a atividade dos companheiros espirituais. Não que os companheiros espirituais não atuem durante o dia, eles atuam sim. Como ele diz aqui, né, um terço, né, como ele diz aqui, né, um terço dos companheiros espirituais conserva-se em atividade. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas, pelo menos durante certo número de horas. Deve estar mais só com as experiências que eles dizem respeito, porque os companheiros espirituais, ele não vai interferir na nossa vida, no nosso dia. Ele não vai ficar fazendo o tempo todo assim, o que é que a gente tem que fazer. Nós temos que ter as nossas atitudes, né? Nós vamos trabalhar, como ele diz aqui, né? Só com as nossas experiências. Aí ele diz aqui: nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudar-mo-lo a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nulo permite, né? Não é à toa que ele diz que o dia é para os espíritos encarnados, né? É a atividade dos espíritos encarnados, e a noite dos companheiros espirituais. Mais um terço dos companheiros espirituais, ele atua durante o dia também, né? Por quê?
porque cada um de nós, espíritos encarnados, necessitamos, né, das nossas experiências sozinhas, errando e acertando, a gente vai aprendendo, né? E aí ele fala que o dia e a noite para o homem é como uma folha, é como a folha do livro da vida, quer dizer, cada dia você tá escrevendo ali a tua vida, a tua história, quer dizer, cada dia eu escrevo a minha história, né? E esse livro e essa história não pode ter interferência dos irmãos, né? Eu vou utilizar, eu vou colocar nesse livro, nessa folha da vida, né? Como ele diz assim, os meus pensamentos, os meus sentimentos próprios, né? Palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, como ele diz assim, no verso, né? Quando ele se refere à noite, aí ele diz, isto é, na reflexão noturna, na hora do sono físico do espírito encarnado, no meu caso, por exemplo, eu, ou qualquer um de nós encarnados, na erraticidade, em desdobramento, nós temos a ajuda desses companheiros espirituais que nos ajuda, se Deus assim permitir, a refletir, quer dizer, a corrigir. Se durante o dia, né, nas minhas atividades, né, eu estou ali escrevendo as minhas experiências e algo não está condizente com as leis de Deus, estou errando muito, estou errando demais, ou estou sendo errado, quer dizer, vai ter a ajuda de quem? Dos espíritos, dos companheiros espirituais, que vai chegar para cada um de nós, vai ser meu irmão, né? E vai nos orientar. Isso se nós quisermos, se nós, né, quiser a ajuda dele, o conselho, porque isso também vai depender, que ele não vai obrigar, né? E acima de tudo e de todos, tem o consentimento do nosso Pai Celestial. Aí diz, ajudando-la a refletir as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nos permite. Porque nós temos constantemente o auxílio da espiritualidade, nos ajuda, mas as escolhas são nossas. Aí ele diz assim, calando-se o nosso orientador, tivermos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante, aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso, não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimo perfume, refletia na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer. Ele se encanta, né, com um campo, né, com as energias, com as vibrações que aquele campo, né, está ofertando, né, para eles, né, e que ele fala que do perfume, né, e da bondade do Senhor. Aí vem Aniceto e diz assim, a natureza nunca é a mesma em toda parte. Interessante quando ele diz, né, a natureza nunca é a mesma em toda parte. Aí ele vem explicar, não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, né? É interessante quando ele faz essa observação com relação ao ambiente do campo, né? As energias, né? As vibrações leves, como ele diz, né? Os recursos, né? Que Deus oferece
né? Nos oferece, podemos dizer assim, né? E aí vem o mentor, né? Em encontro a ele, né? Falando que não há duas, duas, duas naturezas, não há, não, nunca, a natureza nunca é a mesma em toda parte. Desculpa que eu me engasguei aqui, né? Quando ele se refere ao campo. E agora tem uma coisa que ele diz aqui que eu achei interessante, que ele diz que em qualquer condição, né? Eu entendi assim, qualquer condição, ela densa ou ela com as emanações suaves, balsâmicas, né? Ou perfumadas, né? Ou leve, o campo, em qualquer condição, ele é sempre, como ele diz aqui assim, vigoroso, é abundante e vigoroso princípios vitais dos encarnados, né? Ele quer dizer, a natureza, né? Ela é sempre a natureza, né? Ou o campo, como ele está se referindo aqui, em qualquer circunstância pesada, leve, ela é sempre recurso, ela é sempre, cadê meu Deus do céu? Reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais para os encarnados. Isso eu achei importante, essa observação que ele diz. E ele se refere aqui, ó. Em geral, todos nós, os companheiros, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso. Aí eu perguntaria assim, e aí como é que se diz? A atmosfera reposa? Quer dizer, eu na minha ignorância, né? A atmosfera reposa também. Pelo que eu pude perceber aqui, os irmãos desencarnados também não repousam, dependendo da condição do espírito, ele também necessita de algumas horas de repouso para repor as suas energias. Assim também a atmosfera, pelo que eu pude perceber aqui, porque aí veio o mentor dizendo que ele estima o ar da manhã, quando a atmosfera permanece em repouso. E aí ele vem dizendo assim, né? Isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores, né? Que são causados por nós e por aquele ambiente, né? Ao qual convivemos, né? Aí diz, entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram descanso mais cedo, né? Você veja que até os cooperadores espirituais, eles também necessitam de descanso, né? Aí ele diz, né? Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram descanso mais cedo. Aí ele diz assim, apoiámonos no veludoso relvado, né? Que são o gramado, né? A plantas, né? Aquelas rasteiras, né? E percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim, me explico. Porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores. Da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas no campo. Desse modo, temos o centro ideal, né? Quer dizer, nas florestas, até mesmo na cidade, onde tem aquelas energias, densas, compactas, né? Tem a ver com os habitantes dali, né? Daquela floresta, né? Que ele se refere aqui dos reinos, excesso de emissões dos reinos inferiores, né? E na cidade, né?
das aglomerações humanas, e somos nós, seres encarnados, e também os desencarnados, né? Aí ele diz aqui, indicando prazeroso, as frondes baloçante acentuou. Vou molhar minha garganta um pouquinho, viu? Reina aqui a paz coletiva e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Tá vendo? Embalados ao pio de alguns juritis solitários, reposamos algumas horas. Quer dizer, você veja, né? Ele aproveitou aqui nessa parte aqui do campo, né? Aproveita para repousar, porque eles não tinham repousado ainda, né? Embalsamado ao pio de alguns juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados, no templo da natureza, né? Céu aberto, no meu entender. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos, quer dizer, após o repouso de algumas horas ali naquele campo ao qual ele se refere, né, de paz relativa e equilibrada da natureza terrestre, né, após esse repouso, eles se sentem mais bem dispostos, né, para as atividades. Aí ele diz assim, somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais, né? Quer dizer, ele percebe que nas vizinhanças ali, naquela caminhada ali no campo, naquelas observações que ele faz, né? Falando da característica do campo, das densidades, né? E também do perfume, da leveza da natureza que ele sai descrevendo, né? Ele chega à conclusão, né, que também existe, né, trabalhadores espirituais, grande quantidade de trabalhadores espirituais, ele diz. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços da nossa colaboração ativa, né? Também o campo também é uma vasta, né, uma grande oficina para os trabalhos da nossa colaboração ativa. Aí ele diz aqui, e apontando os servidores que iam e vinham, considerou, né? Quer dizer, ele encontra no campo, né, ali na vegetação, né, naquele vale, naquela colina, né, vários trabalhadores, né, desencarnados, né, que iam e vinham, né. Aí ele diz assim, o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Quer dizer, eles estão trabalhando. Qual é a atividade desses irmãos que ele fala de grandes quantidades de companheiros, cooperadores espirituais, trabalhando aonde? No campo, na floresta, ali na colina, eles trabalhando, né? Trabalhando em favor de si próprio, né? Se preparando para uma próxima reencarnação, né? Exercendo ali aquela atividade. Foi isso que eu consegui entender. Aí ele diz, nesse mesmo momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que é o mentor, né, o está acompanhando, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então,
Um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo, sustentando por um muar, impaciente, dando mostras de grande inquietação. Dois companheiros encarnados prestavam socorro. Quer dizer, você veja, né? Além dos companheiros ou dos cooperadores espirituais, né? Trabalhando ali, indo e vindo, ele percebe isso. Ele encontra também um homem caído no chão, né? Que ele vai descrever mais adiante. E dois companheiros encarnados socorrendo esse irmão que jazia no chão, no solo, né? Dois companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles, aflito. Temo haja faturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande, né? Quer dizer, enquanto tinha um pequeno grupo de espíritos encarnados auxiliando o Senhor, que jazia no chão, no solo, existia um número grande de companheiros espirituais, quer dizer, desencarnados, auxiliando, né? Um amigo espiritual, que me pareceu chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenata a situação, viu o ferido. Referido superior, hierárquico, chamar um guarda do caminho, interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Porque ele não é um dos tarefeiros, ele não é um dos trabalhadores ali na floresta, trabalhando, né, para se preparar para, a, para uma nova reencarnação, para uma nova encarnação no mundo, né? Aí ele diz assim: este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente: fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais, que o auxilia a ganhar o pão. Veja, né, a falta de educação, né? Eu diria educação, né? Que ele não tem. Como o cooperador espiritual mesmo diz aqui, né? Que ele não tem o menor respeito pelo muar, pelo burro, né? Pelo animal que ajuda ele a sustentar a sua família, a ganhar o seu ganha-pão, né? Ele é muito bruto, né? Transformando em minuto, podemos dizer assim, né? Pelo que a gente passa a perceber que mais adiante ele vai dizer, né? Que ele é mais burro, ele é mais animalizado do que o próprio animal, né? No caso, o burro, né? Com todo respeito. Aí ele diz assim: não sabe se não gritar. Veja, a atitude do rapaz que jaze no chão, né? Porque o burro, da brutalidade que recebeu do seu dono, né? Do companheiro, né? Aí diz assim: não sabe se não gritar, encolorizar-se, surrar e ferir. Quer dizer, ele maltrata muito o animal que ajuda ele a ganhar o seu próprio pão. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento, quando ele poderia agradecer, né? Poxa, esse muau, esse burro, né?
me ajuda todos os dias aí ganhar o pão, o meu sustento para mim e para minha família, né? Vou tratar dele bem, né? Digamos assim, dar banho, dar comida, o que puder, contanto que tenha amor e respeito, né? Que é muito importante. Não estima senão a praga e os chicotes. Hoje, tanto perturbou o pobre Muá, que o ajuda, tanto o castigou, tá vendo? Que pareceu mais animalizado, né? Quer dizer, ele pareceu ser mais animal do que o próprio animal inferior, o Muá, né? O burro. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Quer dizer, por mais que o cooperador espiritual, né, ajudasse, mesmo ele com a sua ingratidão, né, com a sua animalidade, né, ele tentando ajudar o amigo a ter mais respeito pelo animal, né, a ter mais um pouco de educação, mesmo assim, ele, o rapaz ferido, que caiu, estava lá, jazia no chão, ele não atendeu. E aí a sugestão, o auxílio espiritual foi como é que se diz? Ineficiente. Aí ele diz assim: atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata, né? Quer dizer, o burro não aguentou tanta cólera que jogou a pata, devolveu para ele na mesma, não sei se deve dizer assim, né? Na mesma atitude. Teve uma atitude com ele grosseira, né? Porque pela falta de respeito que ele não teve com o animal, né? E mesmo a espiritualidade, os cooperadores espirituais ali ajudando, tentando ajudar, aconselhar, né? Mas ele não pode obrigar, ele aconselha e respeita. É por isso que não adianta, ele vem dizendo assim, o homem durante o dia, ele vai escrevendo a sua história, né? Vai escrevendo sozinho, ele precisa desse trabalho sozinho para ir escrevendo sua história, né? E à noite, se Deus permitir, né? Os cooperadores espirituais, eles vão ali auxiliar a ele, né? A refletir, né? A se corrigir, se Deus assim permitir. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quando esteja em nossas mãos. Né? Quer dizer, a gente auxilia enquanto está em nossas mãos. Quando você não está auxiliando e a criatura do outro lado não corresponde de forma nenhuma, tem o ouvido fechado, né? O ouvido fechado e os olhos nas minhas palavras, né? Você vai fazer o quê? Pegar? Não, você nem tem que respeitar, né? Aí assim, e como dirigir seu olhar de cedo, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezamos as lições. Né? Quer dizer, ele auxilia, mas não desprezando as lições, porque é com essa lição que o irmão vai aprender. É com as nossas lições que nós vamos aprendendo, com os erros e os acertos. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas próprias consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lá da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduzia o ferido a uma causa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito, entre as aflições,
dos familiares, demorasse-a um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas como espírito eterno recebeu uma lição útil e necessária, né? Quer dizer, o cooperador espiritual foi lá, sugeriu ele, né? Orientar ele, mas ele não quis, né? Seguiu a lição dele, né? A espiritualidade respeitou. E é com essa lição, com esse sofrimento, né? Que ele vai aprender e vai continuar a sua história, né? Aí ele diz assim: altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem um doloroso choque de retorno a todo tempo. Respeitemos a natureza, né? É muito importante. Eu gostei muito desse tema, né? Que traz para nós uma lição, né? Não é porque é um animal que a gente vai maltratar, né? A gente, ao contrário, tem que tratar ele bem, né? Eu fiquei assim, observando assim, e me deu assim, me trouxe uma grande reflexão. E eu acredito que para vocês também. E se vocês pegarem o livro e ler também, né? Porque aqui é uma leitura breve, como eu sempre digo, uma leitura breve que traz muitos ensinamentos para todos nós, não só para mim, primeiramente para mim, né? Mas para todos nós. Isso nos estimula a ler os livros, né? E a meditar, né? E é muito importante que, se vocês tiverem oportunidade, quem já estudou esse livro, ou estuda, ou pretende estudar, ou pretende ler, leia, para que você tenha um maior aprofundamento, né? E as lições sirvam para nosso fortalecimento, seja encarnado ou desencarnado. É muito importante. E eu agradeço a Deus a oportunidade, né? Vamos ficar por aqui e agradecer a Deus a oportunidade maravilhosa que Ele me concede de ler essas mensagens, ler, extrair um pouco ou o máximo que eu posso da mensagem, sendo que tem muito mais coisas para a gente extrair daqui, muito mais